gaveta. Minha gente, depois dessa confusão toda, né? Lula ministro e vai e volta, grampo telefônico, tudo ao mesmo tempo, é isso que eu digo, né? Porque a gente tem uma rede de informações e a cada hora traz uma nova. Às vezes você não consegue linkar tudo neste quebra-cabeça. Por isso que a gente trouxe aqui hoje no estúdio Walter Takemoto, ele que é pedagogo, um dos líderes do movimento Passe Livre, e Ricardo Almeida, que é coordenador do movimento Brasil Livre. Um a favor do governo, outro contra. E a gente vai debater, discutir, querer saber quais são os argumentos de um e de outro e fazer essa identificação aí com você. Você que está em casa agora, participando disso tudo. Você foi pro protesto ontem, vai pro protesto hoje. Você está se manifestando nas redes sociais. Você é contra, você é a favor. Então, o que é que você pensa disso tudo? É isso que a gente quer promover a partir de agora aqui no Bom Dia Bahia. Bom dia, meninos. Muitíssimo obrigada por terem vindo, viu? É um prazer. Bom, eu queria saber, já começar com o Walter. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo. Falar um pouquinho sobre o movimento Passe Livre, como eu disse na passagem de bloco, na verdade não está intimamente ligado com a defesa do governo, e sim. Com a livre catraca, a possibilidade das pessoas não pagarem passagem. Só para a gente contextualizar. Bom, o movimento Passe Livre é um movimento social que luta pelo direito à mobilidade da população e pelo direito à cidade. Aqui em Salvador, mais de 33% da população anda a pé por não ter recursos para pagar a passagem e grande parte compromete parte de sua renda familiar apenas com o valor da tarifa. Isso impede as pessoas de terem acesso aos seus direitos sociais. Então, nós queremos isso. Esse é o mote do movimento Passe Livre. Mas agora, contextualizando para este momento político, a situação que a gente está enfrentando. Por que você é a favor desse estado de coisas do governo que está aí? Em primeiro lugar, porque eu sou a favor dos direitos sociais que foram conquistados nos últimos anos. Quer dizer, milhões de brasileiros tiveram acesso ao consumo, à casa própria, veículo. Milhões e milhões de jovens pobres, negros, da periferia tiveram acesso ao ensino superior pela primeira vez em gerações de seus antepassados. Nós tivemos 12 anos de democracia plena no nosso país e nós tivemos, fundamentalmente, o direito das pessoas se manifestarem. Então, aqueles que estão nas ruas contra a Dilma, contra o PT ou contra o Lula, se fosse há 30 anos atrás, estariam presos se fizessem qualquer tipo de manifestação, poderiam ser torturados e assassinados, como aconteceu com milhares e milhares de pessoas na época da ditadura. Então, eu defendo a democracia, defendo o direito das pessoas irem às ruas e protestarem quando são contra. Agora, o que eu quero é um Estado democrático de direito, onde um juiz de primeira instância respeite a Constituição, não viole o sigilo e não utilize o Poder Judiciário de forma partidária para perseguir um determinado partido, um determinado governo. Ricardo Almeida, coordenador do movimento Brasil Livre, que está aqui conosco também. Eu queria saber o que é o movimento Brasil Livre. A sua posição já está aqui, né, fora Dilma. Está bem explícito. E leve o PT junto. E por que você é contra este governo? Bom, o movimento Brasil Livre é um movimento social bastante recente, que tem uma história de 1 ano e pouco. E nós temos uma pauta liberal para o país, nós temos algumas pautas propositivas, porém a pauta mais central no atual momento político do Brasil é o impeachment de Dilma Rousseff. Nós entendemos que esse impeachment é um mecanismo democrático, ele está previsto na Constituição Federal. Também entendemos que há razões jurídicas que sobram para que Dilma Rousseff seja impeachmentada. Essas razões foram colocadas já por juristas do porte de Miguel Reale Júnior e Visgander Martins. Então nós entendemos que essas manifestações, aliás, as maiores manifestações da história do Brasil e uma das maiores do mundo, são perfeitamente democráticas e pedem o impeachment, que é um procedimento também da democracia. Nós somos contrários à intervenção militar, então não somos saudosos da ditadura, dos anos de chumbo, mas entendemos que o governo realmente já chegou ao seu limite e que o impeachment é um mecanismo válido para que Dilma seja retirada do poder federal. Walter, o que você acha dessa argumentação dos contrários ao governo quando propõem o impeachment e veem que é a melhor saída para esse momento do Brasil? O impeachment é um recurso previsto na legislação brasileira. Só que, para que a gente defenda o impeachment de um governo democraticamente eleito, com mais de 52 milhões de votos, deve existir uma causa consistente, também estabelecida
como crime pela Constituição. Ricardo, você acha que já tem essa causa? Já. Qual Você é? quer que eu diga qual é? Sim. Bom, existem algumas razões jurídicas muito fortes que foram colocadas no pedido. Por exemplo, em primeiro lugar, a questão dos crimes contra a lei orçamentária, que tese essa que foi defendida pelo professor Miguel Reale Júnior. Em segundo lugar, questão da negligência em perícia cometida por Dilma em relação à gestão da Petrobras, tese que foi defendida pelo Ives Gandra Martins. Em terceiro lugar, a delação do Delcídio, que eu creio ainda não foi aditada ao pedido, traz claramente ali elementos de obstrução de justiça realizados por Dilma Rousseff. Há uma passagem da delação em que Dilma conversa com o ministro, segundo Delcídio Amaral, conversa com o ministro Navarro, pede a ele que seja feita, ele se posicione a favor do habeas corpus do Marcelo Odebrecht, ou seja, claramente da parte do Poder Federal uma tentativa de obstrução de justiça. Então nós temos várias razões jurídicas para acreditar que o impeachment é aplicável ao caso de Dilma Rousseff. Walter, você encara essas questões todas como crimes? Não, absolutamente não. São todas vazias. Ricardo te olhou com... Porque são vazias. O Ives Gandra Martins, a quem ele se referiu, professor do Mackenzie, ele afirmou com todas as letras que não existe crime naquilo que se chamou pedalada fiscal por parte do governo Dilma e que é tradicional em governos anteriores. Em segundo lugar, quando ele fala da Petrobras, não existe uma única investigação sobre envolvimento da presidenta Dilma nos crimes investigados e já punidos pela Petrobras. Em terceiro lugar, que a teoria do domínio do fato, o autor alemão sobre ela, aqui no Brasil, em seminário para juristas, disse que a interpretação dada pelo STF foi um engano e uma falta de conhecimento do que é que ele produziu como teoria. Walter e Ricardo, eu acho que é o momento de vocês agora, né? Todo mundo já entendeu as posições de cada um, que vocês debatam entre vocês estas argumentações todas para que fique claro para o público o que é que cada um está defendendo e assim haja identificação com o que você também pensa, com o que você acha. Por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de dizer aos telespectadores, aqueles que estão nos vendo e ouvindo, que nós estamos vivendo um momento extremamente perigoso no nosso país. Ontem nós vimos ser anunciado por todas as emissoras de televisão o áudio vazado pelo juiz Moro. Em primeiro lugar, que foi um áudio criminoso, porque ele suspendeu a escuta telefônica e 1h30 depois essa escuta continuava sendo realizada, portanto ilegal, e mesmo assim o juiz entregou a uma rede de televisão para que servisse como estopim de um processo de ebulição perigosa no nosso país que pode colocar em risco a institucionalidade. Todos nós devemos lembrar que o STF cancelou a Operação Castelo de Areia por considerar que escutas clandestinas foram realizadas para coletar provas. O que o juiz Moro fez foi ele autorizar, cancelar a escuta e posteriormente utilizar uma escuta ilegal para atacar a posse do ex-presidente Lula e o governo Dilma. Nós estamos colocando em risco o Estado democrático de direito, o que leva à ditadura, a um Estado autoritário, e nós sabemos muito bem que da ditadura militar iniciada em 64, o que surgiu dela, dos porões da ditadura, foram perseguições, prisões, torturas e assassinatos, que prejudicou fundamentalmente o povo mais pobre, que não tinha direito à informação, não tinha direito à organização, a reivindicar os seus direitos, e nós vivemos durante décadas sob o poder das armas que silenciava a população. Nesse momento, o que nós temos que lutar é pela democracia e pela liberdade. E democracia e liberdade significa lutar para defender os direitos sociais da população. Aquilo que nós conquistamos nos últimos 12 anos sob o governo Lula é fundamental que se preserve agora, durante o governo Dilma e para o futuro. E para que a gente possa, no futuro, ter direito de escolher aqueles que melhor representem os anseios dos trabalhadores e do povo pobre, é o direito de eleger, o direito de escolher livremente e de poder exercer, quando for preciso, o direito de crítica e de oposição. Sem democracia, sem Estado de Direito, sem a preservação das instituições,
nada disso ocorrerá. E o juiz Moro, ao exercer o seu cargo e ao utilizar um instrumento ilegal, como a escuta telefônica não autorizada, ele colocou em risco todas as conquistas que nós obtivemos ao longo dos últimos anos e colocou em risco as instituições democráticas do nosso país. Ricardo. Por isso mesmo que nós temos que ir às ruas hoje lutar pela democracia e pela liberdade. Ricardo. Bom, eu devo dizer que o posicionamento de Ives Gandra, os posicionamentos mais atualizados, o senhor Takemoto não deve conhecer, porque Ives Gandra tem sido enfático em colocar as pedaladas fiscais como razão do impeachment, sim. Nós temos vários vídeos dele em que ele se posiciona neste sentido. Provavelmente as pedaladas do FHC. Não, as pedaladas de Dilma. Aliás, já que você citou o FHC, devo dizer também que o PT sempre entrou com processos de impeachment, sempre tentou entrar com processo de impeachment no governo também de FHC, nos governos anteriores. Então, o uso do impeachment é um procedimento comum ao PT e agora ele alega que o uso contra ele seria um golpe. Não, então, deixa eu terminar. Você previsto na Constituição. Você teve o seu espaço. Sim, você teve o seu espaço de fala, deixa eu terminar. Então, atualmente o Ives Gandra tem se posicionado claramente em favor da compreensão de que as pedaladas fiscais são sim uma razão. Em relação ao áudio gravado do Lula, 2 pontos aí. Em primeiro lugar, o juiz Sérgio Moro justificou o seu ato em um despacho muito bem fundamentado, no qual ele diz que a suspensão do sigilo se deve ao princípio de publicidade dos atos administrativos. Ele alega que é necessário que a população saiba o que está sendo discutido ali nas sombras. Além disso, quem operou ministro... na sombra foi o Moro. Não foi o Moro. Foi o Moro. Porque olha, ele mesmo você já falou, deixa grave. Você teve o seu espaço de fala e deixa eu falar. Moro, não, o juiz utilizou Moro... uma escuta ilegal para atacar o juiz Moro Dilma não operou Lula. Na sombra coisíssima nenhuma. Quem operou na escuta sombra ilegal foi Lula. E outra coisa, eu acho muito engraçado que se traga aqui questões de legalidade constitucional e de formalismo jurídico e não se avalie o conteúdo gravíssimo dos diálogos que o Lula teve. Então, por exemplo, em um desses diálogos, o advogado de Lula diz, com todas as letras, que Lula deve utilizar a posse como ministro para que escape do juiz Sérgio Moro. Ele chama o juiz Sérgio Moro, está sim, e eu posso provar. Ele chama... Não estou falsificando, eu não estou falsificando. Você está falsificando. Está sim no áudio, as pessoas que estão me assistindo podem ir buscar agora na internet esse áudio. Então, há um áudio em que o advogado de Lula diz sim que o Lula deve utilizar o ministério para que ele tenha foro privilegiado. Ele chama o juiz Moro de tucano, diz que o juiz Moro é um maluco, ele tem parte com a Opus Dei e diz claramente que esse é um recurso que Dilma deve utilizar para que Lula escape das mãos do juiz Sérgio Moro. Em outro áudio gravado, Lula conclama alguns peões, que a gente não sabe quem seja, para que batam em manifestantes que se manifestem na sua casa. Então ele diz, se os coxinhas forem para a minha casa, então mande os peões baterem neles ao ponto deles nem saberem o que está acontecendo. Isso está gravado, isso é um dos áudios. Então, em outro áudio, o Lula, com as suas boas maneiras peculiares, chama as militantes feministas de militantes do grelo duro. Em outro áudio, ele faz pouco caso do STF, dizendo que o STF é covarde e que o presidente da Câmara é um fudido e o presidente do Senado é um fudido. Em outro áudio, ele novamente revela a sua posição autoritária. Então, em relação ao conteúdo dos áudios, é um conteúdo gravíssimo. Em relação ao sigilo, o Moro fundamentou isso no despacho que ele deu. Então, todos vocês podem procurar essa fundamentação, está lá a fundamentação, de acordo com princípios constitucionais. É claro que há um debate jurídico. Não há nenhum princípio constitucional na nota dele. Ele invoca o princípio da publicidade. Sim, ele cita Não existe o princípio da publicidade que garanta a legalidade de um ato ilegal. O que o juiz Moro fez, em primeiro lugar,
Não, o juiz eu Moro fez? estava terminando de O que falar. o juiz Moro Você fez? interrompeu a minha fala várias Só vezes e não para deixou eu esclarecer concluir. esse Então ponto. faça a sua fala e depois eu vejo. O que o juiz Moro fez de ilegal, de grave, que atenta contra o Estado Democrático de Direito, foi, em primeiro lugar, grampear conversas entre advogados e seus clientes. Isso é crime. Existe o sigilo profissional. O que o juiz Moro fez foi romper o sigilo profissional entre advogado e cliente. Em segundo lugar, ele utilizou escuta clandestina e as divulgou. Isso é crime contra o Estado de Direito. Um juiz não pode se sobrepor àquilo que é estabelecido pela Constituição. Ricardo. Em terceiro lugar, só mais um ponto. Em terceiro lugar, Ricardo. só pode ser Takemoto. divulgada transcrições de escuta que dizem respeito aos autos. E nenhuma dessas conversas que você cita, que são conversas privadas, fazem parte de qualquer ato. Então, não há princípio constitucional nenhum na tentativa do Moro de legalizar o ilegal, de legalizar o clandestino e de trazer à luz aquilo que ele fez operando nas sombras como qualquer espião de terceira categoria. Ricardo, Essa argumentação é inteiramente falaciosa. Em primeiro lugar, a questão do sigilo do advogado foi rompida quando o advogado sugere a Lula que desvie de finalidade administrativa o ato de nomeação. E o advogado faz isso. Nós sabemos que na teoria do direito administrativo, um ato, para que ele seja válido, ele não seja nulificado, precisa ter competência, precisa ter forma e finalidade. E a finalidade é desviada no ato de nomeação, de posse, que aliás está gerando todo esse debate. E mais, o advogado dele ele compele Lula a aceitar esse desvio de finalidade, portanto ele está cometendo um ilícito. Segundo lugar, ele falou que os áudios são irrelevantes. Como assim irrelevantes? Como assim irrelevantes? Nós temos um ex-presidente que foi conduzido coercitivamente agora. Nós temos um ex-presidente que foi denunciado recentemente. Nós temos um ex-presidente que está citado 187 vezes na delação do Delcídio Amaral, homologada por Teori Zavascki. As citações de Lula são o dobro da segunda colocada na citação, que é, adivinha quem? Dilma Rousseff. Aécio Neves, a quem a esquerda tanto diz que está sendo blindado pela operação, foi citado 14 vezes. Lula foi citado 187 vezes. Então, como é que esses áudios não são relevantes? Que tipo de argumentação jurídica é essa que o senhor Takemoto está aqui desenvolvendo? Outra coisa, ontem aconteceu vários atos de associações de juízes federais, de associações de magistrados, em apoio ao Sérgio Moro, compreendendo que há no nosso país uma tentativa clara do PT de impedir que a Operação Lava Jato chegue às conclusões que ela precisa chegar. Então é isso que nós vemos no nosso país, é uma tentativa de impedimento e o senhor Takemoto está aqui subscrevendo essa situação de imoralidade que nós vemos no nosso país. Takemoto, por que você pichou a porta da TV Bahia? Por que eu pichei a porta da TV Bahia? Bom, Sim. Foi ótimo você perguntar isso, Rita. Em primeiro lugar, que eu não fui detido por pichar porta de emissora nenhuma. Em segundo lugar, que eu fui detido na porta da minha residência por um homem à paisana, que posteriormente eu fiquei sabendo que era um agente do serviço de inteligência do prefeito ACM Neto. Então, um indivíduo sem farda se jogou na frente do meu carro quando eu estava entrando na garagem, apontou uma pistola para a minha cabeça e mandou que eu descesse, e eu e os moradores pensaram que era um sequestro. Eu quero Só saber, depois... mas por que você pichou? Não pichei. Só depois é que um tenente da Polícia Militar chegou com uma metralhadora me dando voz de prisão. Certo. Mas o episódio teve forjaram na central de flagrantes, forjaram um boletim dizendo que eu havia sido preso em frente à TV Bahia e que comigo tinham apreendido latas de tinta. O que as imagens das câmeras dos prédios mostram exatamente o inverso do que foi registrado no boletim de ocorrência.
porque as câmeras mostram a minha prisão em frente à minha casa por um homem à paisana e, posteriormente, na própria delegacia se viu uma policial feminina chegando com as latas que eles falaram que apreenderam no meu carro. Então, foi um flagrante forjado, uma armação para me prender na porta da minha casa. E já Foi tudo uma armação. Foi uma armação e a corregedoria da Secretaria de Segurança, a Corregedoria da Secretaria de Segurança já abriu um inquérito contra os policiais para apurar como que um policial cedido pelo governo ao prefeito age como serviço de inteligência sem farda para prender alguém sem nenhum motivo. Ricardo, há muitas perguntas no WhatsApp. Eu gostaria de comentar esse episódio. Eu vou já te fazer a pergunta reportando o que as pessoas estão querendo saber. Saindo o PT, fora Dilma e leve o PT junto, quem fica? Bom, antes de eu responder a essa pergunta, eu queria comentar esse ato. O seguinte, o senhor Takemoto disse que não pichou, eu não estava lá, não sei se ele pichou ou não pichou, mas o fato é que no seu Facebook, no seu perfil pessoal, e eu fui ao perfil pessoal para conhecer o meu debatedor, ele publiciza as imagens de pichação, sim, à Rede Bahia, ele publiciza isso, está claro no Facebook dele. Então é um sinal de que ele, se não o fez diretamente, ele apoia o ato. E assim, é muito engraçado ouvir esses apartes de legalidade e constitucionalidade, quando nós sabemos que movimentos ligados ao PT, como por exemplo o MST, tiveram atos bárbaros para protestar em favor do governo. Então o MST, por exemplo, em Goiás, invadiu uma filial da Rede Globo. Eles invadiram lá e prenderam as pessoas que ali estavam. Eles invadiram, o MST invadiu. Outra coisa, militantes do PT recentemente agrediram jornalistas da Globo e da Band. Agrediram jornalistas. Como é possível que esse ato de agressão a jornalista seja democrático? Que democracia nós temos quando nós agredimos jornalistas porque achamos que a mídia está conspirando num golpe? Então, o que quer o PT? O PT quer calar a opinião pública. Quando ele agride jornalistas, quando ele coloca a pecha de golpistas, a maior manifestação do Brasil. E isso tem acontecido no nosso país. Em relação à sua pergunta... Sim, deixa o Ricardo responder. Em relação à pergunta dela. Bom, você me perguntou... Fora Dilma, leve o PT junto, quem fica? Quem fica? Bom, essa é uma questão que está suscitando muito debate. Quem é que vai ficar? Quem é que pode assumir o país? Bom, existem algumas opções. Se a chapa Dilma Temer for cassada pelo TSE, que há um processo eleitoral em curso no TSE, provavelmente terá um presidente interino e depois disso haverá novas eleições. Então nós teremos um novo processo eleitoral em seguida. Caso Dilma seja de fato impeachmentada, quem assumirá é o vice-presidente dela, Michel Temer. E aí eu devo fazer uma parte, porque o PT tem tentado desqualificar os movimentos ao mencionar que será o Temer aquele que vai tomar a presidência. Só que essa é uma desqualificação ridícula, porque o Temer não foi vice da chapa de Aécio, o Temer é vice da chapa de Dilma. Então, se o Temer era legítimo para ser vice da chapa quando ela foi formada, então é claro que o Temer, ao menos constitucionalmente, é legítimo para assumir a presidência caso Dilma seja impeachmentada. Bom, falta 1 minuto, na verdade são 2 minutos, 1 minuto para cada um, é isso? Não, então 1 minuto, 30 segundos para cada um, frente a frente, o que você gostaria de falar para o movimento pró-governo e o que você gostaria de falar para o movimento contra o governo. Começa comigo? Exatamente. Bom, eu gostaria de falar para o MPL, para você em especial, que abandone essa visão de que a democracia está apenas na mão dos movimentos sociais de esquerda. Entenda que o que nós estamos aqui fazendo no Brasil não é golpismo, não é atitude antidemocrática, que nós temos a maioria da população a nosso favor. O governo de Dilma Rousseff é um dos governos mais impopulares da história do Brasil. Ela atingiu um nível de popularidade menor do que o de Collor quando foi impeachmentado. Nós temos uma ampla faixa da sociedade que considera o governo de Dilma péssimo,
um péssimo governo. Esse governo conjuga corrupção e incompetência como raras vezes se viu. Então eu peço ao MPL que não se aferre à defesa do governo de Dilma, que embora você diga que não está defendendo o governo, mas no fim das contas você está defendendo o governo, foi isso que a gente discutiu aqui, então que abandone essa posição, que você convença o MPL a abandonar essa posição. É isso que eu lhe peço, com toda sinceridade. Bom, eu quero falar aqui aos telespectadores que estão nos ouvindo em casa, para o Ricardo, para a Rita, que, na verdade, o que nós estamos vivendo hoje é uma disputa de dois grandes projetos. De um lado, estamos nós que defendemos os direitos da classe trabalhadora e do povo pobre, estamos nós que queremos continuar ampliando as conquistas sociais, povo pobre que queremos que a população tenha acesso à casa própria, tenha acesso à alimentação de qualidade, tenha acesso ao transporte, tenha acesso ao ensino superior e que possa efetivamente lutar pelos seus direitos, a favor ou contra qualquer tipo de governo. Do outro lado, nós temos um projeto autoritário, sim, porque se sustenta na supressão das garantias democráticas e constitucionais da população. Nós estamos contra um projeto que efetivamente é entreguista do ponto de vista das empresas públicas estatais, que pretende retirar direitos sociais da população, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, para transformar em lucro para o empresariado. Nós estamos contra um projeto que busca se sustentar nos setores mais corruptos e fundamentalistas e reacionários do Congresso para derrubar uma presidenta democraticamente eleita e que hoje utiliza o juiz de primeira instância que comete uma ilegalidade para tentar atacar o ex-presidente Lula. Por isso, nas ruas hoje, às 15 horas, no Campo Grande. O próximo movimento do Brasil Livre? O próximo protesto? Isso. Olha, agora nós fizemos a maior manifestação da história do Brasil e nós estamos saindo todos os dias às ruas, não tem nada marcado específico, mas todos os dias nós estamos na Barra protestando contra esse governo e ficaremos até a sua queda.